Já parou para pensar se os nossos pensamentos não fossem só ideias soltas no ar, mas a matéria-prima que de fato constrói o universo? Hoje, a gente vai mergulhar numa teoria fascinante que propõe exatamente isso, que pensar é literalmente criar. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa. A teoria que a gente vai analisar hoje defende que cada pensamento nosso é, sim, composto por partículas, assim como uma cadeira, uma mesa, tudo no mundo físico. Vamos entender como é que isso funcionaria. E a base de tudo está aqui, nessa citação. A ideia é que o universo inteiro é uma manifestação de um pensamento cósmico, de um pensamento divino. Isso quer dizer que tudo, desde as galáxias gigantescas até a menor partícula, começou, um dia, como uma ideia. Para a gente conseguir entender bem essa ideia, vamos seguir um roteiro de 5 passos. A gente começa com o universo como um grande pensamento, depois mergulha nos átomos da mente, nas ondas que eles geram, como isso influencia outras pessoas e, por fim, como a gente pode usar esse conhecimento para criar nossa própria realidade. Começando então pela primeira parte, a ideia central aqui é que tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, se originou de um plano mestre, um pensamento divino que deu a forma inicial para o cosmos. A teoria propõe o seguinte: na base de tudo existe o que é chamado de hálito divino. É a energia primordial do cosmos. E, derivada dessa energia, existe a nossa própria matéria mental, a substância dos nossos pensamentos, que, ao contrário da divina, é mensurável e está o tempo todo se movimentando. Agora, na nossa segunda etapa, a gente vai fundo na estrutura de um pensamento. Se eles são feitos de matéria, que cara tem essa matéria? Quais seriam seus componentes básicos? E aqui está o pulo do gato. Os pensamentos não seriam só abstrações. De acordo com essa teoria, eles são feitos de uma substância real, mesmo que muito sutil, chamada matéria mental. É através dela que a nossa vontade age e consegue transformar ideias em algo concreto. Agora, olha que interessante essa comparação que a teoria faz para deixar um conceito mais palpável. É uma analogia direta com a física. Assim como a gente tem prótons e elétrons no mundo físico, a gente teria prótons mentais e elétrons mentais formando a estrutura de cada pensamento nosso. Essa analogia é poderosa porque ela reforça a ideia de um universo onde as leis se repetem. Assim como as cargas positivas e negativas se atraem para formar os átomos que a gente conhece, as suas contrapartes mentais se uniriam para dar forma e estrutura a um pensamento. Certo. Agora, na terceira sessão, vamos ver como essa matéria mental se comporta. Porque se os pensamentos têm estrutura, eles também geram energia. Vamos dar uma olhada em como os nossos diferentes estados mentais criam ondas com poderes bem distintos. E essa tabela aqui ilustra a dinâmica disso de um jeito brilhante. Sabe, no nosso estado mental normal do dia a dia, a gente emite ondas longas, que basicamente só mantêm a nossa individualidade. Quando a gente está focado, refletindo com calma, as ondas são médias e nos ajudam a aprender. Mas, em momentos de emoção profunda, seja uma dor ou uma alegria intensa, a mente emite raios curtíssimos com um poder de transformação que é imenso. Bom, isso nos leva a uma questão fascinante na quarta parte. Se os nossos pensamentos emitem ondas, como é que elas viajam e como elas influenciam outras pessoas? A teoria chama esse mecanismo de indução mental. E aqui, mais uma vez, a teoria usa uma analogia com a física. Pensa na indução eletromagnética. Um campo magnético consegue gerar eletricidade à distância. Da mesma forma, uma corrente de pensamento poderia transmitir suas características para outra mente, com uma condição: que as duas estejam sintonizadas na mesma frequência. Então, o processo todo pode ser dividido nesses 4 passos. Tudo começa com um pensamento focado, persistente. Isso cria uma corrente de partículas mentais que viaja pelo espaço e, se encontrar outra mente que esteja na mesma sintonia, consegue reproduzir a ideia original lá. É a base que explicaria fenômenos como a telepatia e a intuição. E agora, a gente chega na seção final e, talvez, na implicação mais poderosa de toda essa teoria: o nosso papel como criadores conscientes da nossa própria realidade. Quando a gente foca numa ideia repetidamente, ela ganha substância, ela se adensa e cria o que a teoria chama de formas-pensamento. Pensa nelas como construções reais no nosso campo mental. E a natureza desses pensamentos é que define tudo. Elas podem se tornar ferramentas para nossa libertação ou as correntes que nos prendem. E aqui está a conclusão impactante de tudo isso.
O nosso mundo interno molda diretamente o nosso mundo externo. Ao projetar essa matéria mental, seja de otimismo ou de desespero, a gente cria um campo que atrai circunstâncias e pessoas com a mesma vibração. Nós somos, de fato, os arquitetos da nossa realidade. E assim, a gente termina com essa reflexão. Se a matéria dos nossos pensamentos é a matéria-prima da nossa realidade, que tipo de mundo a gente está construindo para nós mesmos a cada momento? A escolha, segundo essa teoria, é inteiramente nossa.